Olá, eu sou o Felipe Perini, cofundador do Estúdio 360 e esse é o StúdioCast, o nosso podcast sobre inovação, mercado imobiliário e, principalmente, resultado. Nessa edição do StúdioCast, a gente vai falar um pouco sobre algo que eu acho que é importante no início, no meio, no fim de qualquer processo comercial. Estratégias para fechar mais negócios, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores que estão ajudando a viabilizar esse projeto que está retomando agora com força total. O Painel Imobiliário é um sistema de gestão para imobiliárias e corretores, 100% online, para gerenciar seus imóveis para vendas ou locação e seus clientes de qualquer lugar a qualquer hora. A Pleno Sistemas é a solução definitiva para aumentar a eficiência do seu negócio, simplificando o gerenciamento das locações, agilizando as vistorias e impulsionando a lucratividade das suas operações. Se vocês querem conhecer mais sobre as soluções do Painel ou da Pleno, acesse os links na descrição e saiba mais. E para conversar comigo hoje, então, a gente tem dois grandes especialistas do mercado que já têm uma trajetória curta, mas com muito resultado, né? A gente tem o Cristiano Risson, CEO e proprietário da Casa On. Ele atua nos mercados da Serra Gaúcha, atua também em Santa Catarina e no litoral do RS. Bem-vindo, Cristiano. Felipe, obrigado pelo convite. Estar aqui hoje participando com a Estúdio 360, um grande facilitador do mercado imobiliário para nós aqui da Serra Gaúcha. Estar presente hoje aqui nesse momento, trazendo as nossas experiências, nossos conhecimentos também, muito prazeroso aí compartilhar isso com os nossos colegas também que são corretores e imobiliaristas aí da região e que acompanhem o canal de vocês. Ótimo. Temos também a Jaqueline Moura, CEO da Bliss Negócios Imobiliários, atua em Caxias do Sul, Gramado, também no litoral do Rio Grande do Sul, especialista em imóveis de alto padrão. Bem-vinda, Jaqueline. Obrigada. Principalmente, é uma honra a gente fazer parte hoje desse podcast, porque para nós, hoje, a plataforma 360, ela é muito importante, ela nos agrega junto às construtoras, aos parceiros, né? E trazer a nossa experiência, trazer os nossos cases, todo o nosso desenvolvimento até hoje, né? E é uma honra estar aqui com vocês. Show! Hoje é dia de vocês abrirem os segredos, então, né? Estratégias para fechar mais negócios. A gente tem muito assunto, a gente pode falar de muitas etapas do processo de venda, né? Porque a gente sabe que não é uma ciência exata. Cada pessoa tem o seu formato de trabalhar uma venda, desde o início até o final, mas a gente não consegue escapar muito de etapas, né? Toda venda tem as suas etapas, elas começam, tem um meio e tem um desfecho, né? É isso aí. E a gente sabe que no início de um processo de venda, a gente sempre tem o desafio do que hoje popularmente ficou conhecido como lead, né? Uhum. Como chegar no lead ou como fazer com que o lead chegue até a gente, né, no processo comercial, que é o sonho de todo mundo, receber muitos leads o tempo todo. Como vocês trabalham essa questão dos leads? Vocês acham que é um processo que ele deve acontecer só no digital ou no dia a dia, nas conversas, no relacionamento? Como é para vocês esse trabalho com leads? Eu vejo o lead, primeiramente falando, a captação dele através de redes sociais, Google, né? Esse lead, a gente precisa fazer um investimento para estar trazendo ele junto aos corretores, né? Porém, o número de lead que se traz até a imobiliária, aí sim se começa um processo realmente de capacitar esse lead para ele chegar até o resultado dele. Porque muitas vezes o cliente, ele está sendo tão impactado hoje com muitos anúncios. Hoje o mercado imobiliário está muito digital. Então, ele está sendo muito impactado. O algoritmo do Instagram entrega para ele, a partir do momento que ele entrou em um imóvel, uma gama gigante de imóveis. Então, a gente nota muito clientes entrando em contato conosco, pedindo imóveis de valor X e outro de 2X. O que a gente precisa entender quando chega esse lead até nós? Fazer uma anamnese com ele, né? Entender de fato o que ele quer, o que ele procura. Mas para isso a gente precisa trazer o cliente para ser o mais próximo. Aí eu acho que é um passo um pouco além. A gente precisa sair da informalidade das redes sociais,
né? E trazer ele mais para o pessoal. Por quê? O cliente também hoje, eu enxergo que ele, com a rede social, ficou tudo muito frio. É muito fácil tu pedir uma informação e tudo mais, mas o que tu de fato quer? O que de fato para ti faz diferença? O que de fato para ti é essencial para morar, para investir e tudo mais. Então, só trazendo o cliente para a mesa, para perto, a gente consegue ter esse resultado. E aí, quando o corretor consegue fazer essa análise, ele tem sucesso. O lead que entra, ele quer comprar. Pode ser agora, pode ser mês que vem, pode ser ano que vem. Ele vai comprar. Aí entra a questão dos processos, né? De tu ter o cliente muito bem cadastrado, um CRM, tu estar em contato constante com esse cliente, né? Para te poder estar ofertando para ele o que tem hoje no mercado, o que entrou novo no mercado que pode ser que se encaixe para ti. Ou até mesmo uma coisa que nós fazemos muito e que dá muito certo. Um cliente que é um imóvel X, pronto, mobiliado e tal. Mas às vezes não alcança. A gente trazendo esse cliente para um imóvel na planta, alguma questão assim, ele consegue enxergar que ele consegue realizar o sonho dele, ele consegue fazer o patrimônio dele crescer muito e com segurança. E aí a gente oferece também outras questões a mais, né, para o cliente. Mas essa captação do lead, ela é muito importante, mas a relação pessoal é muito importante. Um corretor bem relacionado vende todos os meses. Bem relacionado. Que, como nós estávamos falando antes, né? Tenho filho na escola X, frequento o clube, as viagens que ele faz. Esse relacionamento pessoal dele é o que vai trazer, de fato, o cliente que vai olhar só com ele imóvel e que vai confiar nesse corretor. No ambiente digital, eu vejo que é difícil tu se diferenciar, né? É difícil. Muitas vezes quem está começando ou começando um negócio, ele pensa, poxa, eu vou me diferenciar no digital e eu vou ter mais leads, né? Quando, na verdade, a diferenciação do teu atendimento, né, do teu trabalho, ele vem a partir do momento que tu começa a interação com esse lead, né? Exatamente. Eu não sei como vocês hoje fazem para ter essa capacidade de gerar leads, mas principalmente para manter essa diferenciação na visão do lead, né? O que a Jaque falou, eu concordo em número, gênero e grau com ela. Muito bem colocado, Jaque. E o que acontece, né? A captação do lead, ela nunca vai ser qualificada. Tu pode fazer uma campanha extremamente direcionada, né? Mas a venda do imóvel, ela é extremamente consultiva. O que significa isso? Ela varia, como tu falou mesmo antes, Felipe, ela varia de cliente para cliente. Cada cliente ele tem um objetivo, ele tem ou uma dor ou um objetivo a ser alcançado, né? O cliente, quando ele compra por dois motivos, ou pela dor ou por amor, né? Ou por um desejo, né? São dois caminhos totalmente diferentes. A qualificação do lead, quando eu debato minhas estratégias de campanhas com a minha agência de marketing ou quando eu penso no posicionamento para minha empresa, às vezes tu limitar uma campanha para um determinado público, né? Isso no meu entendimento, no meu posicionamento, né? Abrindo um pouco das minhas estratégias aqui. Eu não costumo fazer muito direcionamento para cliente. Por quê? Eu preciso que... A premissa do marketing é despertar uma curiosidade no cliente e um desejo de ele consumir, né? Isso vem antes da venda. E a venda ela é uma consequência que aí depois ela tem que ser feita pelo corretor. Qual que é o grande problema do corretor hoje? Ele quer o lead pronto. Às vezes ele quer ser um tirador de pedido. E não existe isso hoje no mercado imobiliário, porque a venda vai variar, o atendimento vai variar de cliente para cliente. E aí que acontece muitas vezes aquele corretor que ele reclama do lead, ele acha que o lead não é qualificado, né? Quando, na verdade, a qualificação do lead, no meu entendimento, é feita pelo corretor. O papel dele é fazer isso. Como a Jaque falou antes, aproximar o cliente, né? Trazer o cliente daquele momento frio, que é a rede social, que é o primeiro ponto de contato que ele tem com a nossa marca, com algum produto, que ele quer eventualmente saber sobre uma característica, sobre o valor, alguma coisa nesse sentido, trazer ele para dentro da imobiliária ou levar ele para uma visita, trazer ele para um primeiro ponto de contato, para que aí possa começar a se aproximar de uma triagem de atendimento, né? Eu costumo usar esse argumento lá com a minha equipe, né? A gente tem que fazer uma triagem de atendimento. Dentro dessa triagem de atendimento, o que o corretor precisa entender para chegar no produto final e na conversão da venda? Ele precisa entender qual é a localização desejada para aquele cliente,
qual a expectativa de investimento, quantos dormitórios ele pretende, são necessários no imóvel para ele, quantas pessoas vão morar com ele naquele imóvel, né? Quem são as pessoas que vão morar com ele? É a esposa, é 2 filhos, é um filho? Eles estão num processo de ganhar um filho, o que vai ser importante para ele que não pode faltar nessa compra, nesse próximo passo que ele está dando. Então, a partir daí, o corretor tendo essas informações aí, ele já consegue mapear, até mentalmente, num primeiro momento, quais são as opções que ele já consegue direcionar para esse cliente, porque daí ele já começa a ter um direcionamento de localização, de composição do imóvel, a expectativa do cliente, por que ele quer naquela localização, se ele trabalha naquela região, se facilita para ele no dia a dia, e aí entra na questão de um processo de atendimento bem executado para, no final, facilitar a conversão de vendas, né, Felipe? Inclusive, uma pergunta que eu também julgo muito importante é: o que é dispensável no imóvel para o cliente? E isso, né? Também. Porque muitas vezes o cliente ele passa uma lista de tudo que ele quer, mas é difícil encontrar um imóvel que tenha tudo que ele quer. Dessa tua lista, o que é dispensável e o que é indispensável? Porque daqui a pouco eu encontro um imóvel que tem basicamente tudo que ele quer, mas aqui tem algo que é indispensável, então esse não serve. Mas tem um outro que tem tudo que ele quer, e tem uma característica que é dispensável, mas daqui a pouco muda um pouco a localização, ou muda valor. Aí essa questão da gente conseguir trazer o cliente para perto. Mas o trazer para perto, eu sempre falo pro pessoal, a gente precisa trazer cada vez mais pro presencial. Sair um pouco do WhatsApp. Sair um pouco do WhatsApp. Não, sair 100% do WhatsApp. Isso, porque antigamente, nós que estamos há mais tempo no mercado, o que acontece? Há um tempo atrás, era muita ligação. Todo mundo ligava para o cliente. Pegava a pastinha, botava embaixo do braço e ia visitar os clientes. Né? Não tinha rede social, era muito pouco rede social. Era captação mesmo por relacionamento. Se faziam grandes negócios, né? Se trabalhava com grandes players e tudo mais. E ainda assim, hoje, tu consegue fazer grandes negócios quando tu é bem relacionado. Se tu não é muito bem relacionado, esses grandes negócios acabam sendo quase raros, né? O corretor, ele precisa ter essa característica de saber fazer um negócio, desenvolver um negócio. Eu tenho conhecimento que o cliente X tem tantos imóveis, acho que eu vou desenvolver um negócio para ele. No tu desenvolver um negócio, tu faz grandes negócios. Desenvolver negócio, fazer a troca de ativos enxergar dele. O que não é óbvio, né, às vezes. Exato, o cliente às vezes quer fazer essa troca de ativos, né? E isso é muito importante, a gente poder estar presente na vida do cliente e trazer ele. Porque no WhatsApp fica tudo muito, muito frio. Tu pegou, enviou todas as informações para o cliente, não gostei, tá? Não, mas faltou tu falar. E, voltando ao assunto, né? Nós falávamos muito por telefone, o cliente começou a ficar de saco cheio do corretor ligar. E aí começou o WhatsApp. E aí o WhatsApp era muito mais prático, mas hoje... Agora eu vou fazer uma pergunta assim para guardar no coração. Quantos WhatsApp vocês deixam passar que vocês não veem? Muitos a gente deixa passar. Se tornou uma caixa de entrada de e-mail, praticamente. Né? Já se tu ligar, tu é diferenciado. Se tu ligar pro teu cliente, ele vai dizer, me ligando, ninguém me liga. Se tu faz a visita, até às vezes mesmo sem tu ligar pro cliente, tu é mais diferenciado ainda, porque tu tá tirando a bunda da cadeira literalmente fazendo o que ninguém está fazendo. Eu digo para meus corretores exatamente isso, Jaque. O corretor que vai se diferenciar no mercado daqui para frente é o corretor que vai fazer ligação, é o cara que vai ser proativo. Por quê? A venda, além de ser consultiva do imóvel, ela é uma venda relacional. Principalmente quando o corretor ele já está um período no mercado, ele já passou lá 2, 3 anos, ele começou a ganhar corpo, ele começou a entender mais o mercado, ele começou a ganhar mais confiança, ter mais conhecimento. E ele, naturalmente, a maior parte dos corretores, ele começa a querer migrar para um médio e alto padrão, né? E aí, o que acontece? É aí que mora esse diferencial do relacionamento. Totalmente. Quais são os ambientes que tu frequenta? Quais são os restaurantes que tu frequenta? Qual é a academia que tu vai? Quais são os cursos, os eventos que tu tá participando? Tu é vendedor em todos os lugares. Aonde o teu filho estuda? Eu não tenho filho ainda, mas eu já penso isso pro meu futuro. Por quê?
tudo é venda. A gente está sendo julgado, a gente está sendo avaliado o tempo inteiro. E as pessoas querem estar fazendo negócio com quem? Com quem ela sente confiança. O cara vai investir, eu sempre brinco também que se o cara não comprar um iate na vida dele, o imóvel vai ser o bem de maior valor agregado que ele vai comprar na vida dele. E ele tem que fazer isso com alguém que ele sinta confiança. Né? Ele não vai fazer um investimento com um cara, o cara vai querer que eu invista no imóvel, cresça patrimônio, mas espera aí. Quais são os teus ativos, né? Tu investe no mercado imobiliário, tu entende de aplicações financeiras, além de tudo, né? O conhecimento de um todo, porque o corretor, além de fazer a qualificação do lead, além de entender que a venda é um processo, de ele ter que ter a proatividade, ele tem que ser conhecedor. Não precisa ser um exímio conhecedor, mas ele precisa ser um conhecedor de vários assuntos. É de arquitetura, é de pessoas, de comportamento de pessoas, né? É de aplicações financeiras. Vai sentar com um cliente para falar sobre investimento imobiliário e aí tu vai falar para o cara que é vantagem ele botar nesse imóvel porque ele vai ter, sei lá, 10% de valorização ou 8% de valorização ao ano. Ele vai falar, cara, a Selic está hoje, sei lá, 13% ao ano, eu deixo lá, eu ganho mais de 1%, vai dar 12%, não faz sentido nenhum que tu está me falando. E aí tu tem que saber muito disso que tu está falando. Então, essa qualificação que o corretor precisa obter ao longo do tempo, né, também vai ajudar muito aí, né, ele se posicionar melhor. Então, quanto mais o tempo vai passando, mais o corretor vai, né, querendo galgar novos mercados ou mercados de mais alto valor agregado, mais ele precisa estar com tudo isso bem afinado. Né? Isso. Nós nos posicionamos desde o início como uma empresa de médio alto padrão, né? E dentro disso, a gente precisou buscar muito esse entendimento, que é esse entendimento de conhecer o mercado financeiro, conhecer a parte jurídica, propriamente dita, por mais que nós tenhamos uma assessoria jurídica, nós temos que conhecer também. Nós temos que poder debater com o nosso cliente quando ele tiver alguma dúvida. Questão de arquitetura, todos nós temos uma estrutura dentro da nossa empresa. Porém, o corretor precisa ser entendedor. Ele precisa entender sobre o ganho de capital, ele precisa entender sobre taxa, ele precisa saber fazer os cálculos. Então, tudo isso vai agregar ao valor do corretor. Né? Como ele se apresenta, como ele fala, como ele chega no cliente dele, tudo isso agrega o valor ao corretor, que isso é uma coisa que a gente precisa buscar resgatar cada vez mais. O valor do corretor, o valor do trabalho, porque só sabe o valor do corretor quem fez um péssimo negócio com o vizinho, com o porteiro, com o amigo, com o conhecido. Ou até com um corretor desqualificado, né? Ou com um corretor desqualificado. Não se formou, não buscou conhecer melhor a estrutura que esse corretor tem para atender. Isso que você falou é extremamente importante. Eu passei esse ano por um processo de reestruturação da minha empresa. A Casa 1 foi fundada em 2019, eu iniciei em 2018 no mercado, iniciei na cozinha da casa dos meus pais, né? Foi o meu primeiro escritório a custo zero e foi lá que eu comecei minhas atividades. Não tenho vergonha. O que despertou em ti essa vontade de entrar nesse mercado? Olha, em 2010, a história é um pouco longa para eu contar aqui nesse podcast, mas em 2010, meados de 2010, quando eu trabalhava ainda numa empresa familiar, eu fazia muito serviço de rua e eu observei naquele momento lá que existiam muitas construções acontecendo no mercado. Construção, loteamento saindo, Minha Casa Minha Vida é muito forte naquela época, foi 2009, 2010, que acho que surgiu o programa, né? E começaram a surgir grandes empreendimentos. Na época, eu trabalhava numa empresa familiar. E aí, eu conversei com meu pai, eu falei, pai, quem sabe a gente começa a apostar no mercado imobiliário, eu vi que está acontecendo um monte de coisa, e ele me ouviu, começou a fazer investimentos para ele, né, de construção, comprou um terreno, começou a subir um prédio, foi fazendo investimento em terrenos, e no meados de 2012, 2013, eu acabei saindo da empresa dele, ele continuou fazendo as obras dele, ele foi até 2014, 2015. E eu, nesse período, fui trabalhar na Lojas Colombo, né? Fui trabalhar no administrativo deles lá, no setor de planejamento de vendas e marketing. E tive uma experiência no e-commerce de lá também. Nesse período, eu fui ganhando uma bagagem. Ganhei bagagem da indústria, de time de produção, de prazo de entrega, metas. Então, o senso de urgência sempre foi muito grande. Então, isso hoje me ajuda muito na questão dos negócios. Trabalhei 5 anos no planejamento de vendas e marketing lá da Colombo.
E nesse meio tempo eu já comecei a galgar alguma coisa que eu queria. Fiz a minha formação em administração de empresas, me formei, depois fiz uma especialização em MBA em gestão comercial pela FGV, e aí começou a me abrir os horizontes, onde se falava muito em marketplace, né? Marketplace na época que eu estava na Colombo. E aí que eu comecei a enxergar mais o mercado imobiliário como uma possibilidade, porque eu queria empreender, mas eu não sabia ainda para que linha que eu segui, né? E aí eu comecei a ver que o mercado imobiliário fazia sentido, já tinha uma bagagem boa, comecei a cruzar um monte de informações e conhecimentos que eu tinha adquirido nesse tempo e percebi que tinha uma oportunidade boa para mim no mercado imobiliário, era uma aposta. Aí eu olhei para o mercado imobiliário, vi que ninguém trabalhava lá em 2018, ou quase ninguém, pelo menos na nossa cidade, lá em Farroupilha, trabalhava o marketing digital. E foi aí que eu desenvolvi minha estratégia, foquei no mercado do Minha Casa Minha Vida usado, montei uma estratégia de atendimento onde eu fazia a venda para esse cliente, para um cliente que queria comprar um Minha Casa Minha Vida usado, e eu fazia um pós-atendimento para esse cara que ia vender, porque ele queria comprar um imóvel maior. Então eu conseguia sempre aumentar meu ticket médio de venda ali, eu fazia venda e pós-venda. Difícil o produto que eu não fazia um pós-venda. Só que era um mercado na época muito ruim de vender. A Caixa na época financiava 60% do imóvel, 40% de entrada. A minha sorte na época, como eu era um entrante no mercado, ninguém me conhecia, eu precisava construir meu nome, um trabalho, para depois eu começar a ganhar mercado. Na época, o Banco do Brasil liberou 90% do financiamento. Então, a gente tem ali no mercado imobiliário, às vezes consegue passar quando vai fazer o financiamento, consegue jogar o valor da avaliação do imóvel um pouco maior do que ele está efetivamente sendo vendido. E aí, você consegue financiar 100% ou quase zero de entrada. Onde comecei a ganhar corpo e fazer pós-atendimento para os clientes. E aí, esses clientes queriam comprar imóveis de maior valor agregado e é onde eu comecei a entrar com as consultoras. Porque até então os consultores não me conheciam. Tá, mas quem que tu é? Onde é que tu tá? Aí o que aconteceu? Eu trabalhava em casa, fui para o centro, subloquei uma sala dentro de uma outra imobiliária. Na época eu subloquei o espaço deles, minha sala tinha 15 metros quadrados. Comecei a trabalhar, comecei a ganhar corpo, fazer negócio com esses caras, comecei a me cercar de assessoria jurídica, assessoria contábil, a minha qualificação ajudou bastante também na época, e aí eu comecei a trazer uma equipe, montar uma equipe para trabalhar comigo e replicar aquele modelo de atendimento que eu tinha. Hoje a gente conta lá, isso foi rapidamente contando como é que eu ingressei no mercado imobiliário, né? Ao longo do tempo fui percebendo e fui conquistando também aí construtores de mais alto padrão, de um ticket médio maior, e a gente foi traçando outros rumos para a empresa e vendo que existia um caminho a ser seguido, né, uma estratégia a ser seguida. A gente montou nossa estratégia de comunicação, nossa estratégia de marketing e começamos a seguir ela para que ela chegasse na casa onde é que ela está hoje, né? Até o início do ano, nós tínhamos um escritório de 140 metros quadrados, nós estávamos em 7 na equipe, hoje nós estamos com 400 metros quadrados de área privativa, né, do nosso escritório e 15 funcionários direto lá com a imobiliária. Então, o que eu quero te dizer com isso, Felipe? A nossa estrutura hoje, né, casando com o que a gente estava falando antes, da segurança do cliente investir, o cliente quando chega na imobiliária, ele se sente muito seguro com isso. Tem que passar por aquela etapa de captar o cliente lá na rede social, no site, seja lá como for, ativamente para o cliente, uma captação ativa, né? Seja lá qual for a frente de entrada do cliente, e aí a gente traz o cara para dentro da imobiliária, é ali que a gente consegue... É difícil o cliente que entra lá e não converte o negócio. Porque ele passa a desejar a comprar nessa empresa. Exatamente. Esse composto todo dessa estratégia, não somente de comunicação digital, mas de estratégia de negócio mesmo, acaba atraindo o cliente que quer estar fazendo negócio com aquilo que eu falei antes lá, com aquele corretor que é seguro, aquele cara que está oferecendo a melhor estrutura para ele. E não somente isso, porque hoje eu tenho gente que deseja trabalhar comigo na Casa On, gente que vem, né? Cris, eu quero a hora que abrir uma oportunidade, teve corretores que já saíram de outras imobiliárias, nunca tiro o corretor de imobiliária, eu não gosto de fazer isso, mas eu digo para eles, olha, se tu estiver disponível no mercado, tu vem conversar comigo que a gente pode pensar num plano de trabalho para ti aqui. E é muito gratificante isso, porque reconhece não somente o cliente lá fora, como também profissionais da área, né? Ou que são fora da área, que acabam também querendo despertando esse desejo de trabalhar com a gente lá, porque enxergam que os nossos corretores têm resultado na prática, enxergam que a gente está reinvestindo na empresa, está crescendo e está não somente com olhos para a Farroupilha, né? A gente expandiu a nível litoral gaúcho, litoral catarinense, e quando você pensa em expansão também, aí já entra numa outra esfera, né? Porque aí você tem que estar preparado com pessoas muito bem qualificadas lá dentro.
e que vão assumir compromissos que eu, enquanto dono, assumi até então e já não consigo mais. Aí eu começo a elevar o nível do meu time para uma outra esfera. Né? Eles começam a virar líderes de equipe lá dentro. E aí é eles que vão começar a treinar os novos corretores que vão entrar. Então é um efeito cascata. Quanto eu vou crescendo, os corretores que estão lá dentro vão se qualificando e vão crescendo toda a estrutura, né? Então veja bem que lá de 2010 para 2024, são 14 anos que se passaram. Mas foi um start lá atrás que me deu, que me despertou o desejo de entrar no mercado imobiliário. Não fazia nem... E o que aconteceu? Lá em 2016, quando eu trabalhava na Colombo ainda, meu pai lançou um sobrado para construção. E eu despretensiosamente postei no meu Instagram e me ligou um cara querendo comprar. E esse cara era fiscal do Cresci. E aí o que aconteceu? Eu não sabia na época, nem sabia da existência do Cresci, o que era eu falo Cresci ou Cresce, né? Enfim... Não sabia o que era isso, fizemos a reunião e ele falou, olha, a venda do imóvel sem o Cresce é exercício legal da profissão. Ou tu entra como sócio da empresa, embora seja do teu pai, tu não pode fazer, ou então tu vira corretor de imóveis. Eu falei, então tá aí, na época eu já tinha me formado, já estava com a qualificação, já queria empreender e não sabia no quê. E aí veio a questão do marketplace, porque eu viro um marketplace de serviços, o estoque do cliente também, o meu estoque hoje é o produto do cliente, o meu custo de estoque é estoque zero, eu sou um prestador de serviços, então são várias frentes aí que me fizeram analisar e ver que era um mercado muito promissor. Legal. Ao longo do tempo, aí eu fui incrementando o setor de locações e eu tenho também o setor de correspondente bancário lá dentro da imobiliária. E essa questão tu falou bastante, né, do relacionamento, da imagem. Bom, eu acho que semelhantes tendem a se agrupar e andar junto, né? E quando um cliente olha para um profissional que está atendendo ele e vê alguém que, poxa, gostei dessa pessoa, me espelho nela ou quero chegar onde essa pessoa está, concordo com a forma como ela conversa, o pensamento dela, eu acho que isso é pelo menos 50% da venda já criada nesse relacionamento e nessa confiança, né? Acredito que tudo inicia com a primeira imagem, né? Porque não adianta. O cliente que ele vai estar chegando até nós através de rede social, ele tem que se identificar com a forma que nós nos posicionamos, né? Seja o contato de stories, seja Reels, seja os carrosséis, seja o material que a gente vai disponibilizar, tudo a gente precisa estar andando junto ao que a gente se propôs a fazer o cliente. Se tu te posicionou num mercado no padrão X, tu tem que conversar com o cliente deste padrão. Se tu te posicionar no padrão Y, tu tem que se posicionar, tu tem que conversar a língua que esse cliente conversa. Para quando ele chegar até você, ele chegue também, muitas vezes, como tu sendo um desejo. E isso é uma coisa que a gente... lá na Bliss a gente conseguiu conquistar muito. Chegam muitos clientes para nós hoje. Eu quero comprar com vocês. Você já viu algum imóvel? Não, mas eu quero comprar com vocês. A gente vê que gerou um desejo, né? Desde sempre a minha vontade, desde que eu fundei a Bliss, né? A Bliss vai fazer 3 anos agora em novembro. Eu já estou no mercado há 15 anos. Eu sempre tive um desejo de inovar, trazer coisas novas, tratar o cliente de forma diferente, ter uma equipe com um olhar diferente. Eu sempre achei que faltava algo no mercado. E eu queria trazer essas inovações, facilitar para o cliente e tudo mais. Tanto que hoje, além da nossa estrutura de vendas, né? Hoje a gente não trabalha com locação, somente vendas, mas também a locação. Hoje a gente vê que ela está bem interessante, sempre tem muita procura. A gente também desenvolveu alguns braços dentro da imobiliária. Se o cliente compra um imóvel que não tem a mobília, nós temos o arquiteto, nós temos a marcenaria, que vai fazer todo esse combo para ele. Sempre amparado. Exato, a gente entrega a chave na mão para o cliente. Mas isso tudo a gente vai conseguindo conquistar com o tempo, porque são todas relações de confiança, aonde é o nome da imobiliária por trás. E aí entra a questão da relação com as construtoras. Hoje nós temos uma relação muito próxima com as maiores construtoras da cidade e de fora também. Porque para nós isso é muito importante. Um nome precisa se juntar ao outro, aí se junta 2 empresas de confiança, né? Eu já confio na empresa X.
Então se vocês trabalham com eles, nós também vamos. E isso também nos auxilia no momento de ter informações privilegiadas, lançamentos antes. Isso nos auxilia muito. Algumas empresas, né, dessas grandes que nós trabalhamos, a gente consegue ter informações de pré-lançamentos, trazendo assim para o cliente oportunidades. Oportunidades de comprar antes, o melhor andar, com o melhor valor, com a melhor condição. E às vezes o cliente nem imaginava que ele conseguiria comprar aquilo. Aí entra a questão do corretor fazer o seu direcionamento. O cliente queria isso. Mas eu tenho isso aqui de uma construtora que tu consegue fazer o cliente vislumbrar que um imóvel que ele, daqui a pouco ele poderia gastar num imóvel pronto, usado, que não vai ter tudo que ele quer. Ele iria gastar 800 mil, ele vai comprar um outro de 900, 1 milhão, muito mais fácil a forma de pagamento, e ele vai ter um imóvel que lá na frente, dali 3, 4 anos, vai valer 30% a mais. Sim. Então, ele vê o patrimônio dele crescer também. Então, esse olhar a gente precisa ter, que a gente precisa entender que o cliente também ele está formando o patrimônio. Pode ser o primeiro imóvel, o segundo imóvel, o terceiro imóvel, mas ele está formando esse patrimônio que é para a vida dele, que é o patrimônio dele. E esse olhar ele é muito importante do corretor também enxergar isso. E hoje, nós ali da imobiliária, a gente consegue ter bastante cases de sucesso junto a construtoras nesses estilos de lançamento. Porque você coloca na pele do teu cliente, realmente se importa, não tá simplesmente olhando para o imóvel, né? Exato, e sempre andando junto, né? Que isso eu acho que é o mais importante também. E no processo comercial, né? A gente estava falando, então a gente entendeu que obter leads pelo meio digital, ainda hoje, é um dos principais canais, né? Para chegar a leads, muito importante. E que o atendimento desse lead, ele tende a ser muito mais eficiente quando a gente consegue ter uma conexão real. Isso. Que por telefone, ou melhor ainda, presencialmente, ela é mais facilmente estabelecida, né? Do que por WhatsApp, do que por e-mail. E hoje as pessoas olham muito a questão da inovação, né? A inovação, ela é algo muito difícil no nosso ramo pra gente... Porque o que eu vou inovar com o imóvel, né? Eu preciso inovar. E eu sempre tive esse pensamento um pouco fora da caixa. Até eu brinco com o pessoal da nossa agência, né? Que às vezes eu trago alguma ideia para eles e eu digo, vamos dar um jeito de desenvolver. E foi uma das questões quando a gente desenvolveu a Liz, né? Até num outro podcast que a gente fez, a gente falou bastante sobre a Liz. A Liz é a nossa atendente virtual, é a nossa inteligência artificial. E o atendimento que ela faz é muito mais prático, muito mais fácil para o cliente conversar. Até convido vocês a conhecerem a Liz. Ela é muito simpática, muito rápida, muito assertiva. E fica muito fácil conversar com ela. E a conversão de leads através da Liz aumentou absurdamente. Por quê? Porque tu estás fazendo uma busca de uma forma muito mais leve, muito mais prática. Tu refaz tua busca ali, em vez de ser aquela busca normal, né? E isso trouxe também muito cliente. O cliente hoje, ele é imediatista, mas ele quer a solução, ele quer o melhor. E nós, dentro da Bliss, eu sempre tive essa veia tecnológica e também de inovação. A gente acredita que a inovação, ela precisa existir sempre. Tu precisa ser o primeiro, o pioneiro sempre. Depois o restante do mercado vem atrás, mas tu precisa ser reconhecido como pioneiro. E quem não faz poeira, come poeira, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. A gente, pegando esse gancho de tecnologia, uma das coisas também que a gente investe bastante também é em tecnologia. É gratificante porque quando o cliente, o sonho de consumo de todo corretor ou imobiliária é quando o cliente bate na tua porta e ele fala, quero conversar contigo a respeito de investimentos, porque eu vi o teu posicionamento, eu quero estar com vocês, porque eu quero ouvir que vocês estão crescendo. Ele te escolheu, né? Ele te escolheu. E isso, até tu conquistar isso, é um caminho longo, mas quando ele acontece, quando tu trabalha com seriedade, aí, honestidade, com ética, né? Isso aí é uma escadinha que tu vai chegar lá. Isso é inevitável acontecer e a gente também já conseguiu alcançar isso lá com a Casa On, onde os clientes nos procuram também em relação a essa questão de quero entender como é que está o mercado imobiliário, o que aconteceu é jogo jogado, mas eu quero olhar para frente, saber o que vai acontecer para fazer um investimento. E além disso, a questão da tecnologia agregada ao negócio, de tu estar inovando. O IA é um negócio que veio para ficar, vai substituir talvez muita mão de obra. Eu acredito que não vai substituir o fechamento do corretor, porque é o feeling do corretor e o entendimento de cruzamento de informações ali no mercado, né? A gente utiliza isso muito também lá na nossa base, no nosso CRM também.
Estamos desenvolvendo também a nossa atendente virtual, está em processo de desenvolvimento. E a questão também da própria captação dos vídeos que a gente faz com drones, né? O nosso videomaker hoje, o drone que ele tem é de última geração, voa dentro de móvel, faz vídeo, os clientes vêm até nós, eles nos reportam, cara, dá vontade de comprar esse móvel só pelo vídeo. Tu sabe. Os vídeos de vocês são os melhores. Isso é bem legal, porque tu vê que é um esforço que tu tá fazendo, a gente investe pesado, gasta muita grana por mês. É um investimento alto. Em produção de vídeo. Eu arranco com a captação do imóvel já com prejuízo se eu não vender, porque eu já gasto ali R$1.000 para produzir um vídeo. Mais 500 ou R$1.000 para fazer patrocínio. Então, isso muitas vezes não é enxergado pelo cliente. E voltando um pouco na questão do atendimento que tu falou antes, Felipe, que acho que é uma das coisas bem importantes que a gente até agora não falou, é a gestão do cliente vendedor. Porque se fala hoje na qualificação do lead comprador, mas qual que é o grande problema de 100% das imobiliárias e 100% dos corretores? O cara vai lá, capta o imóvel, conversa com o cliente, bota o imóvel no site e esquece. Não dá mais retorno para esse cliente aí. Por que aquele modelo de exclusividade é difícil de funcionar para a gente aqui no Brasil? Porque ele dá trabalho. O proprietário, quando ele deixa exclusividade contigo, independente se tu vai vender com a tua estrutura de imobiliário ou tu vai vender em parceria, o que ele espera de ti? Ele espera um respaldo semanal, quinzenal, mensal, que seja, de saber quais estratégias tu está fazendo. Tu pode fazer o melhor vídeo, tu pode fazer uma postagem, mas ele quer estar tendo visitas, ele quer sim ter um termômetro do que está acontecendo para saber se o imóvel dele está bem posicionado ou não de preço. Então, acho que é importante falar sobre isso também, que o cliente vendedor ele é peça fundamental, porque ele é 50% da operação. A nossa venda começa a partir da captação do imóvel. Da captação. Então, uma captação muito bem feita, ela qualifica também o processo de venda desse imóvel aí. Ele ajuda muito o corretor a chegar lá no processo final e na conversão, na agilidade da conversão. Sim. Imagina um cadastro de um imóvel no site que ele tem uma foto ruim, ele não tem um texto vendedor legal, ele não tem um título que talvez facilite até na busca do cliente lá nas buscas orgânicas do Google. Ele não tem as qualificações técnicas do imóvel, metragem privativa, o corretor não fez uma leitura de uma matrícula. E acontece muito. Eu digo porque acontecia muito com a gente passou por um processo uma reestruturação de processo lá dentro da imobiliária e para corrigir todos esses pontos aí, porque acontecia com a gente também lá dentro. Então eu comecei a perceber que às vezes os negócios chegavam lá no final, o corretor visitou, fez todo o processo de atendimento legal, identificou o que o cliente queria, e aí ele chegava lá e o imóvel não podia ser vendido porque tinha um ônus da matrícula e ele não conseguia concluir o fechamento da venda. Então a gente começou a fazer um processo diferente de gestão desses imóveis aí, que nada mais é que a obrigação do corretor, mas ninguém... O primeiro passo tem que ser a matrícula. É o primeiro passo. E aí a gente começa também a... Só que é um custo. É um custo, e aí o cliente, às vezes, o cliente não quer atualizar a matrícula, né? Que ele está se disponibilizando a vender. E acaba pulando algumas etapas. Acaba pulando etapas. E aí chega lá no final da venda... Aí tu volta a estaca zero, porque tu fechou o negócio, mas tu não fechou. E a questão da matrícula... Negócio fechado é contrato assinado. E a questão da matrícula, ela é muito importante, principalmente porque ela pode ditar como que o imóvel vai ser vendido. Exatamente. Né? Se o imóvel ele não está quitado, falta quanto para quitar? Eu preciso saber quanto precisa para quitar aquele imóvel, eu posso saber como que vai ser a proposta que eu vou poder levar para esse cliente. O imóvel, ele não está no nome do cliente. Por que não está no nome? Então, a gente consegue resolver antes esse problema. Isso também é uma coisa que nós fazemos na Bliss hoje, essa questão de ter a matrícula, de ter as informações, de ter tudo antes. E, inclusive, muitos clientes dizem, mas a outra imobiliária não nos pediu. Não, mas nós precisamos porque nós precisamos que o nosso processo seja sério. E também... essa questão dos vídeos e tudo mais, nós começamos a ser muito reconhecidos há um tempo atrás, justamente pela questão dos vídeos. A forma que tu vai mostrar, que tu vai apresentar o apartamento, precisa ser muito clara, muito objetiva, precisa mostrar detalhes. Nós fazemos muito tour nos apartamentos, aí fazemos a questão do YouTube também, vídeos longos, vídeos curtos, o remarketing de reimpactar o cliente com outras formas de vídeo. Nós temos que atacar de todos os lados, porém...
A qualidade, ela é imprescindível. A qualidade de foto, a qualidade de vídeo, a qualidade de comunicação. Tu precisa falar de uma forma clara com o teu cliente. E isso é uma coisa que na Bliss nós viemos sempre nos aprimorando. Por quê? Nós temos que entender que quando nós estamos fazendo um vídeo, nós estamos fazendo um vídeo para o cliente e não para o corretor. Ah, mas eu vou falar isso, é óbvio, todo mundo sabe. Não, todo mundo não. O cliente, ele não vive isso. Então, ele não sabe. Nós precisamos falar o óbvio, né? Porque o cliente, ele vive o mercado onde ele atua. Ele é médico, ele é empresário, ele está naquele mercado, ele conhece o mercado dele. Então, daqui a pouco, o nosso mercado, nós precisamos, sim, esmiuçar com detalhes para ele. E a questão, realmente, do cliente vendedor, isso é muito delicado. Porque muitas vezes nós captamos um imóvel, nós pegamos a informação do cliente e acaba que a gente precisa fazer essa acariação mais profunda. E esse cliente também, nós precisamos confiar nesse cliente também, assim como ele confia em nós. Nós buscamos muito hoje exclusividades. Nós temos, inclusive, uma página que é o Bliss Select, aonde o cliente que vai entrar como Select... Então, não só ele, mas principalmente ele, nós fazemos essa gestão muito mais próxima. E o sucesso hoje que a gente vem conseguindo ter é imóveis vendidos em 1 semana, em 15 dias, em 1 mês. O que mais demorou até hoje foi 6 meses. Mas era um imóvel com características um pouco mais difíceis. A precificação. O cliente precisa entender que quando nós fazemos a precificação, é o preço real que vende. Porque... o teu imóvel não vale o que o vizinho disse que vale. Nós precisamos precificar, porque nós queremos vender o seu imóvel e queremos vender bem, né? Quanto mais, melhor para nós. Mas nós precisamos trazer uma realidade de mercado, né? Então, quando nós fazemos todas essas etapas, a gente consegue dar um resultado. Pegamos N casos já na cidade de imóveis que estavam à venda há 1 ano, 2 anos, e nós conseguirmos realizar essa venda em 15, 20 dias. Então, são cases que vêm acontecendo e hoje a gente consegue apresentar isso para o cliente. Mas aí entra a questão da estratégia. Claro. Não é simplesmente jogar para dentro do sistema e esquecer esse imóvel, que é normalmente o que acontece. O pessoal quer ir lá fazer material para portfólio, para buscar algum cliente e esquece. Tem que fazer o trabalho, refazer, trazer o cliente e o principal de tudo, tu tem que ter uma estratégia na tua equipe aonde ela vai direcionar o cliente para os imóveis, porque não adianta olhar só por o mercado. Nós temos que olhar para dentro. Nós temos muito produto dentro. E muitas vezes o corretor, ele busca fora. É importante buscar. É importante buscar. Esse cruzamento de informações para fechamento de negócio é muito importante, né? Muito, e essa questão da precificação também na captação do imóvel, ela é bem importante porque o que acontece? O cliente, quando ele coloca o imóvel para venda, ele quer obter o melhor valor possível. E aí, quando tu precifica o imóvel, o que eu comecei a fazer nesses últimos tempos na questão de avaliação imobiliária? O cliente nos chama, ele quer startar a venda dele. Nós fazíamos uma avaliação até um tempo atrás que a gente colocava lá um valor de precificação. Aí muitas vezes acontecia o quê? A imobiliária X, Y, Z online davam precificações diferentes, algumas abaixo, algumas acima, ou até muito acima. E o que o cliente quer ouvir? Que ele vai ganhar o melhor valor possível. Ele pega maior. O que acontecia? O cliente não botava o imóvel para venda com a gente. Então, mudamos a estratégia de captação também, que é uma dica que a gente deixa aí, né, para os demais. Eu comecei a colocar 3 precificações de venda para o cliente com 3 tempos de venda, 3 times diferentes de venda. Tu quer vender o teu imóvel em até 6 meses, né? Estourando, assim, um prazo muito alto, 6 meses, a precificação é X. Tu quer vender dentro de um prazo de 1 ano, é Y. Se tu quiser vender acima de 1 ano, não tiver pressa para vender, é X mais Y. Por quê? Aí o cliente consegue enxergar cenários de venda e o porquê que a gente está precificando daquela forma. Porque às vezes eu vou precificar para o cara numa estratégia de venda de 6 meses, mas o cliente, quando ele vem para a gente, ele fala, não tenho pressa. Dá 1 semana, ele já está ligando. E aí, teve visita? Tem cliente interessado no imóvel? Mas o imóvel dele muitas vezes está precificado
ele determina o preço final, ele é o dono do imóvel e ele tem né? Mas a gente tenta sempre direcionar no melhor preço possível que fique dentro de uma liquidez que a gente E eu acho que é o que ele busca no corretor, né? Justamente esse conhecimento, esse guia que às vezes ele nem pensa. Ele nem pensa. E quando ele busca assessoria imobiliária, é essa expectativa que ele tem que ter, que ele tem, e é o que o corretor precisa fazer, sem medo de errar e sem medo de ser feliz, de falar as realidades pro cliente. Muitas vezes o corretor não fala por quanto esse imóvel realmente vai vender. E a gente costuma falar muito também pro corretor e pro cliente. Nós já usamos 2 linhas diferentes. Quanto que teu imóvel vale? E por quanto que ele vai vender? Porque tem uma questão também muito importante que muitas vezes o imóvel ele vale valor X, mas por quanto que o mercado está absorvendo, por quanto que ele vai vender, quanto está o entorno, quanto estão valendo os imóveis no entorno com as mesmas características e tudo mais. Isso é importante o cliente enxergar, porque, claro, ele vai botar a venda pelo valor que ele quiser, mas a gente precisa ser sempre muito correto. E tu precificar de forma correta é sempre melhor, porque o cliente ele vai confiar no que tu está dizendo. E é aquela questão. E a gente precisa sempre avisar isso o cliente, porque às vezes acontece de vender muito rápido e o cliente dizer, estava barato. Não, estava bem precificado. Acertou. Estava bem precificado, né? Talvez se não estivesse bem precificado, não teria nem tido a busca, né? E tudo isso vem de encontro à questão de toda a parte da gestão do imóvel, do imóvel, do cliente vendedor, do cliente comprador e dos corretores. Eu acredito que quando tudo está numa sinergia correta, trabalhando de forma certa, o resultado... Tudo é mais fluido, né? Tudo é muito mais fluido, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, até encaminhando para um encerramento, mas eu acho que é uma pergunta importante que... É uma parte do processo de venda que não se fala tanto, né? Então, a gente tem ali a captura do lead, o atendimento, a gente chega até a apresentação do imóvel, né? Quando a gente consegue estar junto com a pessoa, pessoalmente fazer a apresentação. Mas e esse momento pós-apresentação do imóvel e antes da assinatura do contrato, onde tu fica num limbo... porque, vamos lá... Para a gente fazer uma venda, né? Eu estava lendo um artigo esses dias, 80% das vendas tu precisa fazer de 5 follow-ups para mais. Como fazer esse follow-up? Em que momento? Sem que se torne uma coisa chata, né? Eu não quero que o cliente pense que eu estou incomodando ele, né? Então, que estratégias vocês usam depois de ter feito toda a apresentação e todo o trabalho de venda do imóvel, mas antes da assinatura do contrato, quando o cliente está pensando ainda... Qual é a melhor forma de tentar entender se esse negócio vai avançar ou se o cliente... Como descobrir a dúvida do cliente, né? Perguntando. Perguntando. Porque o que acontece? Vai variar de atendimento para atendimento, né? Vamos pensar que seja uma oportunidade de momento. É uma oferta de ocasião, é um produto que está com uma excelente precificação, o cliente foi, visitou, olhou, ele tem poder aquisitivo para comprar, mas ele está em dúvida. Senso de urgência para o cliente, né? Porque, olha, é um produto escasso, tu viu, aí tu começa a quantificar para o cliente, né? Muitas vezes, que é um senso de oportunidade para ele, é um momento de um investimento de oportunidade e se ele não fazer, ele vai perder o time do investimento, até porque, normalmente, produtos de oportunidade tem bastante clientes olhando e a gente sabe que o vendedor, ele quer vender né, já baixou o preço, sei lá, alguma coisa, situação assim, uma urgência do cliente vender, e aí tu vai dar o time de urgência para o cliente. Eu, particularmente, não gosto muito dessa técnica porque o cliente se sente pressionado, mas eu deixo o cliente confortável. Eu falo para ele, olha, eu já tive clientes que perderam a oportunidade, se arrependeram e depois eram, né, olha, se eu soubesse tinha feito. Então, confia quando eu te falar que é uma boa oportunidade, faz o investimento porque o teu patrimônio vai alavancar, sem medo de errar. E eu acho que, assim, existe no ciclo de compra, o fechamento... É difícil de tu tangibilizar, né, Felipe? Quantos follow-ups tu tem que fazer com o cliente para fazer um fechamento? É 1, é 2 ou é 3? Tu tem que sentir o momento do cliente e sentir o que está faltando para fechar o negócio, né? Se às vezes é uma condicionante, não é exatamente o imóvel que ele queria, se não é uma condição de negociação que ele precisava, se é um desconto. A venda, quando ela é feita com atendimento que tudo casa, a característica do imóvel, o preço, a condição de pagamento, ela se encaminha praticamente meio que de forma automática, né?
O corretor vai, ele dá a última cartada, vamos dizer assim, né? E ele dá o direcionamento final para o cliente fechar, né? Então vamos fechar aqui, ou sei lá, ele pede, usa estratégias de perguntas para o cliente, entre esse produto e esse, qual que tu, né, tem mais afinidade, qual que vai ser a tua escolha. Então, são estratégias que o corretor vai usar e vai sentir. Agora, aquele cliente que ele pensou, repensou, ele não está pronto para comprar ainda, está faltando alguma coisa. E aí o corretor tem que voltar uma etapa antes do fechamento e entender o que está faltando. Porque muitas vezes o corretor vai focar no desconto, mas não é o desconto o fator preponderante para fechar o negócio. Ele não está sabendo fazer a leitura correta do próprio atendimento dele. E exatamente. Aí entra hoje, principalmente para mim lá na Casa On, eu não fico diretamente ligado no atendimento ao cliente. Quando um cliente vem para a imobiliária, eu sempre levo um corretor e o corretor segue as etapas de atendimento e eu vou fazendo acompanhamento até o fechamento. Mas quando o corretor faz todas essas etapas e ele chega até mim para fazer o fechamento, que ele está com alguma dificuldade, eu volto todas as etapas com ele, reviso todas as etapas de atendimento e aí eu consigo perceber aonde que tá o gargalo ou a dificuldade dele para fechamento. E aí a gente começa a perguntar e monta estratégias diferentes para abordar o cliente para tentar levar para o fechamento. Costuma funcionar bem, porque daí a gente vai agir na dor do cliente ou naquilo que ele mais gosta, porque é o filho, é o pátio, é o cachorro, e aí tu dá o direcionamento que ele falta, aquele empurrãozinho final para dizer o sim. É o que a gente acredita muito também, como o Cris falou também aqui, ele explanou muito bem, né? Tudo que a gente acaba trabalhando também, mas o que eu costumo falar para o corretor lá na Bliss, quando o cliente não veio para o fechamento, não é o imóvel. Não é o imóvel. Porque se tu passou todas as etapas corretamente, chegou no valor, chegou nas características, mas ele não veio para o fechamento, não é o imóvel. Quando tu encontra o imóvel, tu é assertivo no imóvel, a negociação vai para fechamento. Ele vai fazer todo o esforço possível para fazer o negócio. Ele vai fazer aí todo o esforço possível. Aí é o cliente que vai fazer o esforço para fechar o negócio. Exatamente. E aí é um movimento que acontece assim, instintivamente. Assim, ele vai naturalmente. É naturalmente. E aí o que acontece? O que a gente precisa enxergar muito em todos esses processos? Tu precisa fazer as perguntas para o cliente, saber o porquê que não chegou no fechamento, saber entender aonde que faltou algo para ele fazer esse fechamento, né? E o principal de tudo, que eu vejo que é o grande momento aonde o negócio não fecha. O corretor não puxar para o fechamento. Por quê? Quando tu viu que o cliente já está querendo o imóvel, ele gostou do imóvel, ele está dentro do imóvel, tu precisa trazer para o fechamento. Não pode deixar passar. Dar um exemplo de um negócio que aconteceu esses dias. Nós estávamos com um atendimento com uma cliente, tudo mais, direcionamos ela para um outro imóvel. Quando chegou no momento, ela viu. Aí começamos a pergunta. O que é essencial? O que tu precisa? Como fica bom para você pagar? Não é como eu acho que é bom pagar. Como que para ti fica bom? Assim, assim, assim. Assim se monta a proposta. Tu pedir para o cliente, me manda a tua proposta. Às vezes fica muito mais demorado, porque muitas vezes ele não quer te passar exatamente como ele gostaria, ou ele fica encabulado de querer te passar, que ele não consegue exatamente aquele valor. Então, tu sentar na frente do cliente e tu dizer para ele como fica bom para você fazer o pagamento. Assim ele vai desenhando, assim tá bom? Menos, mais, como que fica bom? Isso já é um direcionamento para fechamento de negócio. Isso, esse é o fechamento. Isso já é um direcionamento. Tu chega para o cliente... Assim fica bom, tu tá com a tua proposta. Tu tem tua proposta, tu vai ir para fechamento. Legal. Daí. Tu já tem ele na mão, sem precisar fazer a pergunta, que eu acho que é uma pergunta que atrapalha. Vamos fechar? Acho que não. Acho que tu tem que trazer o fechamento de uma forma mais simples, mais tranquila com o cliente. Natural. Né? É assim que tu consegue fazer a efetivação do fechamento. E na Bliss a gente trabalha muito dessa forma e a gente vê que essa é a forma correta de fazer. E como nós temos um time hoje, que eu julgo o melhor time hoje da cidade em questão de profissionais, em todas as questões, relacionamento e tudo mais, o pessoal consegue ter a sensibilidade e o timing de agora é a hora. E chegar nesse cliente e fazer. Outra coisa, às vezes o corretor vai sozinho, às vezes a gente precisa ir em dupla. Às vezes a gente precisa atacar de uma forma diferente, negociar, conversar, precisa às vezes de um terceiro
para que ele esteja do lado do cliente e o terceiro venha a falar algo que precisa ser dito no negócio. Então, toda a estratégia montada em equipe antes da negociação, antes de ir para o fechamento, é ela que vai ditar se o negócio vai ser fechado ou não. Perfeito. Tem um detalhe importante também, Felipe, que varia de acordo com o perfil do cliente. Vamos pensar um cliente que ele vai comprar talvez o primeiro imóvel dele, o imóvel Minha Casa Minha Vida, e ele vai precisar de um financiamento. A entrada dele talvez seja baixa. O que normalmente a gente faz? Aprova o crédito do cliente antes, já deixa a condição dele já previamente estabelecida. Para ele saber o que ele pode... Porque ele sabe o tamanho do passo que ele vai poder dar. Então, a gente já tem esse serviço do correspondente bancário lá dentro. Até para não frustrar o cliente, né? Exato. Porque daqui a pouco o cliente está buscando um imóvel de valor X... E quando ele vai para o correspondente, ele vê que não consegue no X. Então, vamos mostrar dentro do que ele consegue pagar, porque senão tu vai para uma frustração e o cliente não vai comprar. Às vezes acontece também o contrário, porque ele pensa que ele pode comprar 200, ele pode comprar 350. Exato. Mas nesse perfil de cliente, normalmente que você aprova o crédito antes, aí a missão do corretor é encontrar o imóvel que ele precisa dentro daquela condição. A importância do correspondente estar junto. Né? O fechamento ele é praticamente que é o natural. Olha, eu fiz a proposta, visitei, gostou do imóvel, não, faz a proposta para ele lá, será que tem negociação? Não tem, e já se encaminha para uma proposta para fechamento de negócio. O proprietário aceitou ou não, a gente normalmente já sabe se tem margem de negociação, não tem, e nesse momento a gente já consegue também já saber se o negócio está fechado ou não. E é só dar o retorno para o cliente. Mas quando a gente vai para um cliente de alto padrão, mesmo se ele vai financiar, às vezes ele não te abre o jogo, ele já vem mapeando alguns potenciais imóveis que ele quer investir. A gente pode eventualmente fazer uma apresentação de outros imóveis que a gente entenda que está dentro do perfil que ele quer, mas o fechamento de proposta, de condição de pagamento, ele vem mais lá no final do atendimento. Então muda totalmente de um perfil para outro, muda o atendimento. Totalmente. E às vezes tu vai estar atendendo o cliente de manhã que ele quer comprar um imóvel de 200 mil e tu pode atender um cliente, sei lá, que de tarde que ele vai comprar um imóvel de R$1 milhão, e são atendimentos totalmente diferentes, mas tu tem que entender o time de cada um e a forma de tirar as propostas e negociações. A expertise de cada corretor e a sensibilidade de saber como atender, sempre com excelência, mas como abordar e como atender e como levar cada um desses clientes. O mercado imobiliário, eu acho que como o mercado mesmo tem essa característica de que não existe uma esteira de vendas, uma operação padrão, não, e é isso, como. Entra A, sai B, vira C. Se tu tentar fazer padrão, você vai quebrar. Não tem como, o negócio não anda. Porque todo cliente é diferente. 2 clientes de R$1 milhão cada um, esse é diferente desse. Mas existe Você pode vender um imóvel de R$1 milhão totalmente financiado via banco, porque talvez seja um médico que ganha lá 80, 90, 100 mil reais, ele tem o dinheiro lá para pagar a vista, mas ele vai deixar o dinheiro aplicado e ele financia, e para ele tá tudo bem, ele bota no custo de vida dele, e tu vai ter o cara com R$1 milhão, ele vai querer comprar a vista e vai ganhar desconto, e enfim, é bem isso mesmo. É difícil padronizar. Não tem como padronizar. Mas eu acho tu consegue padronizar processos, né? As etapas de atendimento, tudo que tu precisa saber dentro de um atendimento, ela é padrão para todos os clientes, né? Ou 80%, 90% de tudo que tu precisa saber, ela é padrão para todos os clientes. Se tu for comprar imóvel ou tu for comprar, o que eu preciso saber de base do processo de atendimento, ela é igual. Agora, a tua condição de pagamento é uma, a condição dela é outra, e vai mudar para cada cliente novo que entrar para a gente atender. O início, o meio e o fim vai existir sempre. Exato. Cada cenário, a pessoa tem que tentar se adaptar da melhor forma possível. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem essa questão de início, captação de lead, transformar esse lead em uma oportunidade, trabalhar essa oportunidade, trabalhar esse possível fechamento até fechar. Então, eu acho que tem bastante ação aí que ficou bem clara e bastante ação que está nas entrelinhas. O pessoal vai ter que analisar um pouco, mas o bate-papo foi muito bom. Jaque, Cris, agradeço bastante esse tempo que vocês dedicaram aqui no StudioCast. Vou deixar um espaço para vocês falarem, quem quer saber mais sobre a Bliss, já que onde encontra vocês, como pode chegar até vocês. Então, hoje a nossa sede é ali no bairro Exposição, no edifício 20 Offices, né? Nós trabalhamos num conceito imobiliária boutique, né? Onde a gente consegue dar um atendimento para o nosso cliente mais privativo, que é hoje a forma que nós trabalhamos. Nós somos uma equipe com 12 corretores, né? Como eu falei antes, que eu julgo sendo uma das melhores equipes da cidade. Melhores por vários motivos, né? É uma equipe que sabe direcionar o cliente, respeito ao cliente, respeito ao vendedor, ao comprador, ao dinheiro investido de cada cliente. Nós entendemos que para ser uma imobiliária
diferenciada, de alto padrão e de respeito, nós precisamos tratar o nosso cliente e chegar até ele de forma que a gente consiga fazer a conversão e conseguir chegar no objetivo certo que ele quer. O nosso conceito sempre foi muito trazer inovação, mas também com ter essa aproximação com o cliente. Nós trabalhamos hoje muito com investidores também, e esse nosso trabalho com o investidor nos abre portas cada vez mais para outras cidades e tudo mais, como o Cris falou que ele também faz esse trabalho, né? E agradecer esse espaço hoje para a gente estar falando um pouquinho mais do nosso mercado, que é sempre muito importante, é sempre muito bem-vindo nós estarmos falando, agregando, né? Para quem quiser continuar como corretor, quem quiser empreender, né, nesse nosso setor imobiliário, que é um setor muito bom e tem um espaço muito bom para quem quer trabalhar de forma correta, né? Tem um espaço de crescimento. A Bliss teve uma ascensão muito grande. Até eu agradeço o que vocês tinham dito ali no início, que são 2 cases de sucesso, né? E a gente enxerga isso muito nítido hoje, né? O quanto os clientes vêm nos procurando, falando de confiança, falando de toda essa questão que nós viemos sempre de portas abertas para os clientes e mostrando isso para eles, né? E para nós, o estúdio, ele é, como eu falei no início, ele é muito importante, é uma ferramenta para nós muito importante que usamos no nosso dia a dia, né? Usamos muitas vezes no nosso dia a dia, inclusive, e é isso aí. Então, quem quiser conhecer a Bliss, conhecer um pouquinho mais, tem lá a nossa página no Instagram, que é @imoveisbliss, e o nosso site. Legal. Conhecer a Liz, conversar com a Liz, que é a nossa IA, a primeira inteligência artificial aí do Rio Grande do Sul. O pessoal fez uma pesquisa a nível Brasil, não encontrou também, mas a gente está falando que é Rio Grande do Sul. E a gente está sempre trazendo inovações, os melhores negócios, os melhores imóveis, trazendo sempre muita coisa de primeira mão para o cliente. Os clientes, às vezes, a gente fala, né? Quer algum imóvel, não tá, às vezes, no portfólio, a gente tem aqueles imóveis que a gente não consegue nem botar no site, não dá tempo. Mas o nosso trabalho é esse, trabalhar com seriedade, com uma equipe já de longa data, uma equipe que vai saber assessorar o cliente de todas as formas, desde o fechamento até o momento da escritura, quando ele se mudar. Legal, Jaque. Obrigado. Cris, Casa On, quem quer saber mais, quem quer conhecer, entrar em contato? Muito bem, Felipe. A imobiliária Casa On, então, fica localizada em Farroupilha, né, na rua Júlio de Castilhos. Estamos ali já 4 anos praticamente, né? Nossa sede fica ali. Atuamos hoje no mercado de locações, vendas e temos também a parte do financiamento, toda ela interna na imobiliária, que julgamos ser um diferencial nosso, um diferencial competitivo, né? Atuamos com clientes investidores a nível região da Serra, eventualmente fizemos negócios já em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Porto Alegre, litoral aqui do Rio Grande do Sul. E expandimos agora nesse ano também nossa operação de forma virtual, inicialmente lá para o mercado de Santa Catarina, entendendo que os nossos clientes daqui estão atentos ao mercado de lá, estão realizando investimentos no mercado de lá e também proporcionar para esse cliente que está fazendo negócio lá... fazendo negócio com a gente aqui, né? Pegar o corretor daqui da Serra para fazer negócios no mercado de lá, já que é um mercado que está em ascensão também. A imobiliária Casa On hoje se destaca também a questão de atendimento, né? Uma empresa que está consolidada, já está numa fase de expansão, inclusive para o próximo ano a gente já prevê expansão territorial da nossa operação. Estamos entrando no mercado de Bento Gonçalves com a nossa primeira unidade filial também, né, da Casa On. Entendemos lá, Felipe, que o nosso principal recurso hoje são as nossas pessoas, né? Estamos investindo pesado, além de tecnologia, de todos os processos, né? A tecnologia tem que nos ajudar nos processos, mas entendemos que os recursos humanos, eles estão acima de tudo dentro da empresa, porque a empresa ela é movida por pessoas, né? Não adianta eu ter um bom imóvel, uma boa tecnologia se não tiver pessoas capacitadas para isso. Então, a gente está investindo pesado em qualificação desse time, em qualificação do time como um todo, né? Desde gerentes, desde o nosso administrativo, os nossos corretores, e fazendo com que essa equipe seja cada vez mais qualificada para entregar o melhor resultado para o nosso cliente investidor. O cliente, quando investe em imóvel, o que ele quer? Ele quer ver o seu patrimônio crescer, né? Ele quer ver que a gente está fazendo uma boa gestão de uma locação, a gente pode vender
vender um imóvel para ele, pode gerir a locação dele, pode entregar um resultado muito bom. Além da valorização do imóvel anual que ele vai ter um dividendo também lá através da sua locação, né? Então, estar fazendo bem esse papel de intermediador imobiliário, buscando atender os objetivos dele na busca, né, na venda também. Como eu falei antes, o cliente, quando ele compra ou pela dor ou pelo amor, né? Entender bem qual é o objetivo de cada cliente, ser uma venda extremamente consultiva de cliente para cliente, ser muito pessoal, respeitar muito o perfil de cada cliente, né? E através disso chegar no resultado final, que é a venda do imóvel, né? Então fazemos isso através da venda e da intermediação imobiliária. Então, para quem quiser nos conhecer, deixo o convite aberto, a Casa 1, né, recebe aí pessoas aí de diversas cidades, né? A gente faz negócio com pessoas de diversas cidades também. Então, está aberto o convite para vir conhecer inclusive nossa nova estrutura lá, que está ampliada, está um escritório lindo, maravilhoso lá. E agradecer também ao Estúdio 360 por estar participando aqui. Além de a gente ser referência no mercado lá, estar sendo reconhecido como referência no mercado, ser reconhecido por vocês como um case de sucesso, como a Jaque comentou antes, é muito gratificante. Para o corretor, quando ele alcança essa etapa de eu quero fazer negócio contigo ou com a tua imobiliária, porque você já alcançou um patamar diferente de posicionamento de mercado. E quando a gente começa a receber esses convites também, a gente se percebe também diferente, que não é somente o cliente, a gente está percebendo que o mercado nos enxerga dessa forma. E é isso, o reconhecimento. E é isso que a gente preza, trabalha, acorda todo dia e batalha para tá acontecendo, né? Veste a camisa, não tem dia, não tem horário. A gente tem, o trabalho imobiliário, ele não tem hora para começar, ele não tem hora para acabar no nosso dia. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. É quando o cliente quiser, na hora que ele quiser. Então, é muito dinâmico isso e a gente trabalha pra caramba para conseguir esse resultado final aí. Legal, muito Cris. Obrigado mais uma vez, Felipe. Tenho certeza que, poxa, alguns anos, né, de vida e 2 empresas extremamente sólidas e bem-sucedidas. Quero ver o que vem aí pela frente. Tenho certeza que vão muita coisa conquistar boa. muito território ainda. Muita coisa boa. Crescer muito. A gente também está com projetos de expansão para o próximo ano e vislumbrando muito o nosso litoral também, que hoje nós temos parcerias muito fortes lá com construtora e tudo mais. E Legal. volto a dizer, é um prazer poder trocar essa ideia. Cris, também conhecer um pouco mais sobre a Casa 1 também, que é bem interessante. Maravilha. Poder explanar um pouco mais da Bliza aqui com vocês. Obrigado, Felipe. Legal, Jaque. Muito obrigado. Cris também. Muito obrigado. Felipe. Pessoal, queria também deixar aqui um recado, um agradecimento primeiramente aos patrocinadores. Então, Painel Imobiliário, Pleno Sistemas, 2 sistemas muito tecnológicos, muito para frente, que têm ajudado cada vez mais os corretores a ter sucesso nesse mundo incerto e muito gratificante que é o mercado imobiliário. Obrigado para quem acompanhou a gente nessa edição do StudioCast renovado. Compartilha, curte, passa para o parceiro, para conhecido, para amiga, para o colega, porque vai vir muita coisa boa pela frente. Aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço.